Amém, irmãos? Boa noite novamente. Vamos fazer uma oração para que Deus abençoe esse momento de estudo. Senhor, mais uma vez agradecemos a Tua graça que nos trouxe aqui para cultuarmos o Senhor. Cremos que o Senhor está presente em nosso meio e eu peço que essa palavra, que esse estudo bíblico, ele venha nos capacitarmos, Pai, a fazer a Tua obra com maior excelência, a sermos pessoas mais tementes a Deus e principalmente, Deus, glorificar o Teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, então, na aula passada, nós vimos sobre a questão do conhecimento, de como o homem ele foi a passos largos, se afastando cada vez mais de Deus. Principalmente quando alguns conceitos que não são ali bíblicos, não são de acordo com os preceitos que Deus nos deixou, começa a entrar no coração do homem. E um deles foi o que a gente falou, é simplesmente achar que conhecimento e razão tem que ser coisas totalmente apartadas de fé. E nós temos vários cenários onde tentam fazer essa divisão, para que nós, de uma maneira tendenciosa, começamos a olhar para o mundo com uma perspectiva sem Deus, do que olharmos para o mundo mesmo e toda a criação uma perspectiva certa de que existe um Deus que é criador de todas as coisas. E agora eu peço aos irmãos que abram, por gentileza, em Romanos, no capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura aqui de alguns versículos. Romanos 1, do 19, nós vamos ler até o 22. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O autor de Romanos, que é Paulo, ele começa fazendo uma exortação. Justamente aquilo que nós dissemos, que fé e razão são coisas que o mundo quer dizer que não podem andar juntas. A Bíblia diz ao contrário, que sim, elas andam juntos. E aqui nós estamos falando de uma revelação geral, em que Deus, através da natureza, através da própria ciência e através do mundo que é tão perfeito, ele se manifestou. De tal forma que para nós, seres humanos, dissermos que Deus não existe, nós temos que fazer um esforço muito grande. Mas nós temos que lembrar que o pecado que entrou em Adão, ele nos faz isso. O natural do ser humano é simplesmente correr para longe de Deus e se esforçar para isso. A tal ponto em que a gente olha essa criação e fala, não, isso foi tudo fruto de um acaso. Não, esse mundo que é tão perfeito, ele é tão conexo, ele é algo tão maravilhoso, ele foi feito por uma explosão ou por um acidente cósmico. Algo que não dá para explicar. Um acidente explica então toda a origem do mundo. Por quê? Porque nessa perspectiva não cabe um Deus que é criador. Então o esforço é muito maior. E quando nós negamos a Deus, a Bíblia está dizendo que nós nos tornamos loucos. Nós nos tornamos também incoerentes. Nós nos tornamos cegos. E é uma cegueira que somente o próprio Deus ele pode nos trazer à luz. Nós vamos agora abrir no primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis. Esse livro, ele começa falando sobre o aspecto da criação. Deus, ele é o criador de todas as coisas.
Nele há poder, há soberania. E como nós vimos aqui, não estava no script, mas foi muito interessante porque o salmo que nós lemos fala sobre falsos deuses, sobre a obra da criação. A música que nós cantamos também fala sobre a maravilha dele, que tudo foi feito para glorificar e que inclusive nós, seres humanos, fomos feitos para o glorificar. Amém. A partir do momento em que nós negamos essas coisas e nós negamos a existência de Deus, ou nós vivemos, como eu falei na outra aula, um ceticismo, que não é você não acreditar em Deus, mas é você agir como não se importasse com Deus. Então, tanto faz se eu faço A ou B, eu não me importo que Deus existe. O importante é que eu tenha um benefício, que eu faça ali de acordo com o que eu acho correto, ou que vai me trazer algum benefício. Então, a partir do momento em que nós começamos a negar a existência de Deus, ou como se nós vivêssemos sem a existência dele, a gente começa a nos tornar loucos. No Gênesis 1, capítulo 1, verso 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Falsas religiões dizem que não existe um Deus. Existe uma força que trabalha. Eles não conseguem definir. Eles olham e falam assim, olha, eu não sei se Deus existe ou não, porque eu não consigo provar. Não consigo provar. Então, se eu não consigo provar, é melhor não pensar nisso. Isso é um pensamento moderno. Como eu falei em algumas outras aulas atrás, inclusive na escola bíblica, a pessoa se dizer ateia hoje está mais difícil. Porque a filosofia avançou num ponto tal, onde eles olham e começam a questionar algumas coisas. Como esse universo ele é tão conexo, como as nossas ideias, apesar de estarmos um aqui no Brasil e outra pessoa do outro lado do mundo, você tem essas conexões, de onde vieram todas essas coisas? Como é que o ser humano, apesar de ser tão diferente, ele consegue ao mesmo tempo ser tão igual? E quando eu falo igual, não é só no sentido físico, é no sentido também moral, é no sentido do pensamento, é no sentido que hoje todas as coisas elas se conectam, principalmente com o advento da internet, que ajuda muito mais isso. Então hoje nós estamos lidando com pessoas que eles acreditam que existe alguma coisa, mas não que essa coisa ela é definida. Nesse primeiro capítulo, primeiro e segundo versículo, nós vemos que Deus, ele é um ser existencial. Ele existe, ele é uma pessoa, ele não é uma força do universo que criou as coisas de maneira desordenada, de uma maneira que não tem sabedoria. Pelo contrário, ele criou tudo sabiamente, com poder, com unção, né, que a gente fala que é a presença dele. Então, ele foi um Deus tão grande e tão poderoso que fez tudo através das suas mãos. Amém. É muito difícil nós negarmos isso, porque como vimos em Romanos, é só a gente olhar. O ser que hoje, né, é considerado o mais simples é uma ameba. E você tem mais de 1000 livros que extrai conhecimento desse ser que é extremamente simples. Imagina um ser complexo como um ser humano, que não é apenas biológico, mas nós também temos uma psique. Nós temos um homem interno que hoje várias ciências tentam estudar, explorar esse homem para tentar chegar em algumas respostas, principalmente qual que é o motivo da nossa existência, por que nós estamos aqui, como nós pensamos, como que nós existimos. Não tem como nós negarmos que existe um Deus quando a gente olha toda a obra e toda a perfeição dele, né, se manifestando na vida. Em Gênesis 2, o capítulo 1, verso 1, e 2, mostra que essa criação ela foi feita com uma finalidade, ou seja, Deus ele pensou em tudo. Deus é um Deus que pensou no começo, meio e fim. Diferente de que algumas religiões, alguns pensamentos falam, né? Ah não,
tudo aconteceu por um acaso. Ah, não, as coisas foram acontecendo, então Deus ele fez, e aí ele deu aquele start, e as coisas seguiram o fluxo, que a gente chama de deísmo aberto. Ou seja, Deus ele criou até uma certa parte, e do restante a criação tomou um rumo e foi caminhando por si só. Também não é o que a Bíblia diz. Capítulo 2, verso 1 e 2. E assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha sido feita. Deus ele tinha planos muito bem definidos, assim como ele tem planos muito definidos. A sua obra maravilhosa fez com que ele se deleitasse, ou seja, ele teve prazer naquilo, mostrando que é um Deus que sente, ele é pessoal, ele fez tudo da melhor forma possível. Nada escapou do seu controle, tudo foi muito bem pensado. Tudo foi ali muito bem, como a gente fala, né? Tudo amarrado, tudo segue uma lógica. Hoje, quando você olha o mundo, como eu falei, existe uma lógica também. Existem processos, tanto na natureza, como até mesmo dentro de nós, seres humanos, que somos tão complexos, que a gente olha e fala assim, poxa, isso faz muito sentido. Nossa, eu entendo por que o ser humano é assim desse jeito. Nossa, faz sentido por que a natureza comporta-se dessa maneira. Ou seja, existe uma inteligência por trás disso. Você pode negar que não é Deus. Você vai fazer um esforço muito grande. Mas uma coisa você não pode negar. Que a obra que Deus criou, ela é perfeita. Mesmo sendo manchada pelo pecado. Mesmo o pecado agindo, ainda existe uma beleza, uma maravilha. Algo que o ser humano, ele deleita-se. Coisa simples, por exemplo, o sol. O sol serve para nos aquecer. É uma criação de Deus. Hoje, por exemplo, se a gente tirasse o sol, né, da nossa existência ali, se o sol explodisse, né, que é o pessoal brinca, né, a gente pode estar morto há 8 minutos atrás e ninguém sabe ainda. Né? Por que eles estão falando isso? Porque o sol, se viesse a explodir, ele demoraria mais ou menos 8 minutos até a gente sentir, né, aqui os efeitos que ele explodiu e depois extinguir, né, toda a vida como nós conhecemos hoje. E é bem interessante porque ele iniciou e ele tem o controle de todas as coisas. Ainda em Gênesis 2, 7, ele cria algo que é muito interessante. Por quê? Nós falamos que Deus ele é imanente. O que é ser imanente? É um Deus que está presente na criação, que relaciona-se com a sua criação. E aqui dá para ver que ele criou tudo perfeito, tudo maravilhoso, ele deleitou-se. Porém, ele queria também criar um ser para glorificar o nome dele. Ele queria um ser que habitasse esse jardim, que tivesse ali o deleite que ele teve. E aí no verso 7 ele fala: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito uma alma vivente. Amém. Então aqui já cai aquele falso ensinamento, né, de que o homem também foi um acidente, foi uma série ali de processos que, enfim, uma ameba que entrou em contato com uma gosma, que aí virou água e que, enfim, aí vem um monte de processos até falar, não, até formar esse homem, né, como nós somos hoje. Mas a Bíblia fala uma história completamente diferente. O próprio Deus moldou o homem com barro. Que é uma coisa tão simples. Barro não é um material nobre, se você for olhar. Barro não é um ouro. Barro é contrato para tudo quanto é lugar. Se a gente quebrar a nossa casa e furar embaixo, em algum lugar a gente vai achar barro. De alguma forma. Barro é terra. Porém, ele colocou algo muito, muito importante em nós, que foi o fôlego da vida. Ele mesmo soprou em nossas narinas. Então hoje, se nós temos vida, e quando eu falo nós, seres humanos em geral, é porque o próprio Deus, ele se preocupou com isso. Em seres tão frágeis e feito de um material que é tão frágil também, ele colocou a própria vida e compartilhou conosco.
Amém. E aí, no verso 8 fala: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Maravilhosamente, toda a criação, Deus olhou tudo aquilo e falou: olha, vou colocar o homem para desfrutar, né, junto comigo. E no verso 18, ele se preocupa com tantos detalhes que ele olha e fala: poxa, mas não é bom que esse homem esteja só. Não é bom que ele viva sem uma companheira. E olha só, o próprio Deus vivia junto ao homem. E mesmo assim, ele se preocupou, querendo criar uma criatura semelhante a nós, mostrando que Deus, ele é relacional. E que ele criou também o homem para ser relacional. Porque se o homem fosse para relacionar-se apenas com Deus, ele não teria necessidade de criar uma ajudadora, que foi o começo. Foi uma mulher. Porque aí a gente olharia e falaria assim: ah, não, só eu e Deus aqui, tá ligado, enfim, não teria nem raça humana se você for olhar. A gente faria ali a nossa reprodução por nós mesmos. Mas não, Deus ele compartilhou também essa bênção do homem com a mulher, fazendo com que os dois ali fossem páreos, ou seja, iguais. No verso 18, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Deus, ele cria então a mulher. E como nós falamos aqui em algumas aulas anteriores sobre os atributos de Deus, ele coloca os atributos, né, alguns dos atributos dele também no homem. Então, o homem aqui, por enquanto, era perfeito, não pecava. O homem, ele tinha uma consciência, mas não era uma consciência ainda manchada pelo pecado. O homem aqui, ele até mesmo tinha um relacionamento puro com Deus. Ele estava lado a lado. Ele ouvia a voz de Deus, Deus passeava no jardim com eles. Você imagina o que é você estar andando na rua e o Todo-Poderoso, me arrepia, o Todo-Poderoso Criador do Universo está andando do seu lado. A gente não consegue imaginar hoje, por causa do pecado. Mas Adão e Eva tiveram esse privilégio. Deus estava com eles. Deus estava ali relacionando-se com a sua criatura. Mais uma vez, criando o homem e a mulher, ele fez com que esses primeiros seres humanos tivessem o que a gente chama de livre-arbítrio. Eles poderiam escolher não desobedecer a Deus. Mas aí no capítulo 3, eles pecam. Nós lembramos na semana passada que eu dei uma pincelada em alguns dos versículos desse capítulo. Nós vamos ler o versículo 8 do capítulo 3. Satanás engana a mulher justamente falando assim: olha, no dia que vocês comerem desse árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, vocês não vão morrer. Pelo contrário, vocês vão ser conhecedores e vocês vão ser igual a Deus. Esse grito de independência que o homem deu para a vida dele trouxe a ruína para toda a humanidade. Adão era o representante da humanidade. Ele, a partir do momento em que ele falha, ele não falhou só com ele. Ele não falha só com a sua esposa também. Ele falhou com toda a criação. Toda a criação começou então a sentir essa consequência do pecado que caiu nele. E é muito interessante porque mesmo quando acontece todas essas coisas, nós vemos um Deus indo ao encontro do homem. E não Deus fugindo. Não Deus olhando e falando assim: a partir de agora, vão, caminhem por si só, vocês agora estão sozinhos, vocês são pessoas que são desobedientes. Pelo contrário, ele, através da sua onisciência, chama mesmo o ser humano sendo pecador. No verso 8 fala:
E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E aí, olha só o que o conhecimento fez com eles. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E olha só Deus chamando. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes: onde estás? Mostra aqui Deus indo de encontro ao homem. Mostra aqui que é um Deus que não perdeu o controle da sua criação. E nem entregou também. Pelo contrário, no verso 15 agora, ele faz a maior promessa que nós temos aqui no Antigo Testamento. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa promessa, ela é uma promessa feita por Deus, que um dia ele mesmo venceria todo o mal, através de um descendente da mulher. E é interessante porque quando Eva tem Caim, ela dá glória a Deus, porque ela acha que é ele, né? Um descendente. Olha e fala assim, poxa, chegou a promessa. E não era. Mas, como eu falei, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ler como um livro que ele é ascendente, ele cresce. A revelação, ela vai sendo cada vez mais clara, até chegar a esse descendente da mulher, que é aquele que Satanás feriu o calcanhar. E um dia ele vai esmagar a cabeça de Satanás, ou seja, ele vai aniquilar todo o mal. Deus mostra que não perdeu o controle da sua criação, mesmo o homem sendo desobediente. E também não o abandonou, muito pelo contrário. Ele revela agora que existe um plano de redenção que foi criado ao homem. Quando nós vamos lendo esse livro maravilhoso que é a Bíblia, nós percebemos que esse plano não foi feito ali no Jardim do Éden. Pelo contrário, desde antes da fundação do mundo. Deus é um Deus atemporal, então a gente não tem a concepção do que é um ser infinito. Ou seja, não tem início, não tem fim. Mas uma das verdades é, esse plano já estava pronto. Mostrando que Deus ele é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder. Nada sai das rédeas dele. Ele conhece todas as coisas. E ele executa o seu plano da maneira em que ele planejou. O homem, então agora por si só, ele tem a morte espiritual a partir da desobediência. Por quê? Antes, Deus ele andava lado a lado com o homem. A presença dele, como eu falei, imagina, eu estou aqui e Deus, Criador de todo o universo aqui do meu lado. Por causa do pecado a gente não tem mais esse privilégio. Em compensação, ele fez essa promessa. Então a primeira morte que o homem teve foi a morte espiritual. Nós também não éramos para morrer fisicamente. Né? E existe aquele ditado, né, que todos nós aqui na verdade já morremos, só não chegou ainda o dia, graças a Deus, nós não sabemos nem o dia e nem como. Mas se você for olhar, cada dia que nós vivemos, nós estamos mais próximos à nossa morte. O curso natural da vida agora virou esse. Então, o pecado ele trouxe a morte física. E para aqueles que não estão em Cristo, para aqueles que não foram alcançados pela graça, e nós temos que orar por essas pessoas, principalmente aquelas que estão próximas a nós, vão ter a morte eterna. Essa não tem como voltar atrás. Se não for o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo agindo na nossa vida, esse também é o curso normal para o ser humano. É viver e ir para a condenação eterna. O homem, então, ele começa a se organizar a vida dele, ele começa a viver, aqui como nós vemos nos capítulos de Gênesis. E é bem interessante, porque nós falamos na aula passada sobre a questão dos ídolos, né? Que o homem nasce com um vazio que é do tamanho de Deus, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos.
E no capítulo 11 de Gênesis, nós vemos que quando o ser humano ele está com o coração longe de Deus, ele começa a construir esses ídolos, ele começa a fazer a largos passos e com muito esforço coisas que são rebeldes a Deus. E isso assim o homem não precisa se esforçar, tá? O homem, pelo seu próprio coraçãozinho pecaminoso, ele faz isso com muita naturalidade, como a Torre de Babel aqui vai mostrar. Capítulo 11, verso 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu o quê? Partindo eles do oriente, acharam vale na terra de Sinar. E habitaram ali, e disseram uns aos outros, Eia, façamos tijolos, e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E aí olha só o que eles fizeram com isso aqui. Ó. Então eles usaram a inteligência que Deus tinha dado para eles, usaram ali essa questão relacional também, né? Chamando ali outras pessoas. E olha só. E disseram uns aos... verso 4. Eia, edificamos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus. E façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. O que eles estavam fazendo aqui? Estavam criando monumentos para adorar falsos deuses. Então, quando nós vemos um ser humano que não conhece a Deus criando ídolos, tanto dentro do coração deles como até um ídolo literal, uma imagem de escultura, nada mais é do que o nosso próprio coração indo para aquilo que ele tem inclinação, ser desobediente a Deus, adorar algo que não é Deus. Como nós vimos em Romanos, negando a existência de Deus e dando muito mais ênfase e dando glória a uma criatura do que o próprio Criador. Então, aquele que criou o universo, se ele não toca a sua criatura é rebelde a ele, por causa do pecado. A falsa promessa em que a nossa razão, nós conhecermos, iria nos tornar igual a Deus, na verdade foi a nossa ruína. E aqui a gente vê o povo que não conhecia a Deus, que tinha uma mesma língua, juntando-se ali para construir um ídolo. Aí você fala, claro, mas esse povo não conhecia Deus. Esse povo aqui era desobediente, era rebelde, né? Eram idólatras. Vamos para Êxodo 32? Porque Êxodo 32 é um povo que viu 10 pragas no Egito, viu o exército de Faraó sendo afogado por um mar que eles passaram a seco, receberam a lei de Deus, receberam um profeta que eles olharam e, através ali do poder de Deus, esse profeta operou maravilhas no meio deles. Foi um povo que choveu pão sobre eles, um pão do céu, muito gostoso que a gente não consegue nem ter ideia do que era, porque foi exclusivo deles. E eles conheciam a Deus. Será que eles foram tão diferentes em algumas atitudes? Capítulo 32 de Êxodo. Mas vendo o povo que Moisés, que era o profeta, tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disseram, Levanta-te, fazei-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhes sucedeu. Quando nós vemos esse povo pecando, a verdade não é para a gente apontar o dedo e falar, eles pecaram, tá vendo? Não é só isso. A gente também tem que tomar muito cuidado, porque ao mesmo tempo em que eles conheciam muito a Deus, eles criaram um ídolo. E nós falamos que um ídolo não necessariamente precisa ser isso aqui, né? Que eles tiraram ali aquele ouro, provavelmente, que eles tinham recebido no Egito, fizeram um bezerro e começaram a adorar. Um ídolo pode ser qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em nossas vidas. Quando nós não nos enchemos de Deus, esse vazio que é do tamanho dele vai ser preenchido por alguma coisa.
a gente vai tender a preencher com alguma coisa. E sabe qual que é o pior? Que ele não vai ser preenchido. O que vai nos fazer levar a estarmos mais rebeldes a Deus, a estarmos mais vazios de Deus, e ainda por cima, correndo atrás de coisas que não vão levar a nada. Porque é só o próprio Deus que pode nos preencher. Esse povo aqui, quando olhou Moisés, que não tinha descido ainda do monte, eles olharam e falaram assim, o que nós vamos fazer agora? Quem que nós vamos nos apegar? Se eles tivessem parado para ali, pelo menos, não estou falando nem ler, mas só de olhar, analisar a experiência, peraí, mas Moisés está demorando, porém nós servimos um Deus que fez todas essas maravilhas. Nós fizemos um Deus que já tinha falado para eles para não constituir imagem de escultura. Então o que eles fizeram? O desespero foi tão grande, vamos preencher com alguma coisa, vamos criar um Deus. Porque pelo menos tem alguém que nós possamos seguir. Mais uma vez, essa semente pecaminosa que Satanás quer soprar na vida do ser humano, levando ele para longe de Deus. Mas, ao mesmo tempo em que Deus, ele mostra a sua glória para nós, ele também tem misericórdia desse povo. Em Gênesis 15, do 1 até o 5, nós vamos voltar lá, Deus ele amou esse povo, assim como ele também nos amou, independente das nossas falhas, dos nossos pecados. Como eu falei, Deus ele foi de encontro a Adão, pessoalmente chamá-lo, mesmo Adão sendo rebelde e desobediente. E aqui existe uma maravilha nesse texto, porque mostra que é um Deus que escolhe, que elege. E é um Deus, mais uma vez, ele faz o que ele quer e ele opera do jeito que ele quer. É um Deus que tem vontade. Não é só uma força desordenada que está no mundo aí pescando de maneira aleatória pessoas para o servir, ou então clamando na rua como uma pessoa que precisa desesperadamente de atenção, falando, não, vem a mim, vem. Olha, eu preciso de você, ser humano, eu necessito da sua graça, me dá essa chance. Não é assim. Deus ele escolhe, ele elege. E aqui no capítulo 15, verso 1, diz assim, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, em visão, dizendo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão, olha só o que ele fala, Senhor Deus, que me há de dar, pois quando sem filhos, o mordomo da minha casa é Damasceno, Eliezer. Ou seja, aqui Abraão está conversando com Deus. Aqui você vê que é um Deus que fala, que não é um Deus mudo, que deixa a sua criação à mercê. Pelo contrário, ele é um Deus que continua se relacionando, mesmo nós sendo pecadores. Disse mais Abrão, eis que não me tem dado os filhos, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. E aí olha só que promessa que ele faz. Então o levou para fora e disse, olha, agora para os céus, e contra as estrelas, se as pode contar. E disse, assim será a tua descendência. Amém. Mais uma vez, Deus indo de encontro com a sua criação e prometendo ali que ele teria um herdeiro, ele seria uma grande nação. Ou seja, Deus suprindo a necessidade. Mas como eu falei, tudo que Deus faz é porque ele tem um grande propósito. Então, o propósito dele não era somente honrar Abraão como um homem, mas era também glorificar o seu próprio nome através da descendência de Abraão. Porque da descendência de Abraão viria aquele em que ele prometeu para Eva, falando, olha, da semente da mulher vai ter um que a serpente ferirás o calcanhar, porém este lhe ferirá a cabeça. E quando nós abrimos no Evangelho de João, no capítulo 1, essa revelação ela torna-se muito mais clara. Por quê?
Porque às vezes a gente olha o livro dos Gênesis e nós não enxergamos que essa promessa ela estava ali desde o começo. E o próprio Deus, ele estava agindo. Ele era um verbo que estava presente, não no sentido de só ficar olhando, mas ele também fez parte da criação. E todas as coisas foram feitas por meio deles. Então, em João 1,5, a gente tem essa revelação maravilhosa, que o Deus Filho estava presente na criação. João 1, verso 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E olha só esse verbo, como eu falei, que não é algo que está simplesmente parado assistindo à criação. Ele faz parte também da criação. E ele é a criação. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem nada do que foi feito se fez. E nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então nós vemos um Deus aqui, que apesar dele ser único, ele subsiste em mais de uma pessoa. Aqui nós estamos vendo a figura do Filho, daquele que é a maior promessa que nós falamos que está lá em Gênesis, no capítulo 3. Aqui ela se materializou. O próprio Deus esvaziou-se da sua forma de Deus, veio em terra, veio aqui para a nossa terra, habitou entre nós em carne, relacionando-se diretamente também com a sua própria criação. Mesmo sendo Deus, mesmo sendo homem, ele veio para habitar entre nós. Deus, ele elege um povo. Porém, a obra, quem fez foi o Deus Filho, mostrando quem que é a segunda pessoa da Trindade. Por quê? Já dando aqui um spoiler do que virá. Deus, ele é único, porém ele subsiste em 3 pessoas. Essas 3 pessoas, elas são igualmente Deus. Porque a partir do momento em que eu nego uma dessas pessoas, eu estou negando as 3 como um todo. Eu não tenho simplesmente como falar assim, Jesus Cristo, ele é um pouquinho maior que Deus, ele é um pouquinho menor que Deus. O Espírito Santo, ele está ali no intermediário, né? Ele não é nem Deus o Pai, mas ele também não é o Deus Filho. Se eu nego qualquer um dos 3, eu estou negando a obra de salvação como um todo. E tudo foi feito de uma maneira completa. Tudo foi feito de uma maneira onde não existe você tentar diminuir um dos 3. Porque a obra é perfeita. Assim como Deus é perfeito. Assim como todas as características do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, elas são perfeitas. Nós vemos então que esse verbo, ele fez carne. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Ou seja, mais uma vez, Deus é um Deus que trabalhou, planejou, estava ali pessoalmente executando todo o plano de salvação. Quando nós lemos a Bíblia, nós não temos que enxergar assim, aqui começa o plano de salvação, aqui termina o plano de salvação, é aqui onde entra Jesus, é aqui onde entra o Espírito Santo. Não, é uma completude. Deus, Jesus, o Espírito Santo está trabalhando durante toda a sua palavra, durante toda a criação do universo, durante tudo isso que nós aqui conseguimos enxergar, porque somos seres limitados, muito limitados. Deus, em todo momento, ele está trabalhando nesse plano maravilhoso. Amém. E de diferentes formas. Como a gente falou, Deus, ele elege um povo através de Abrão, que depois ia tornar-se Abraão. Aqui nós vemos que o Filho, o Deus Filho, desceu para habitar entre nós. Foi o Verbo que cumpriu toda a lei, todo o preceito moral que nós falamos nas semanas passadas, nas aulas passadas. Então, quem não assistiu, tem uma aula sobre a lei de Deus. Ele foi o único ser humano que conseguiu fazer isso. Ele foi o único ser humano que foi perfeito. Ele fez aquilo que Adão não conseguiu fazer, que foi obedecer em tudo.
Mas aí você diz, tá, mas Deus ele trabalhou em todo esse plano. Jesus Cristo veio em carne, sendo 100% homem, 100% Deus. Ele morreu, ele ressuscitou, e ao terceiro dia, né, ao terceiro dia não, desculpa, ao terceiro dia ele ressuscitou, e após ali uns dias ele novamente voltou ao céu, ali no seu trono, na forma novamente de Deus. Então ele nos deixou sozinho? Será que nós agora somos filhos sem pais? Em João 14, nós vamos mostrar que não. Por quê? Porque agora o próprio Deus, ele habita em nós, através da terceira pessoa da Trindade, que é o próprio Espírito Santo. Ou seja, o Espírito de Deus agora habita na vida do crente. Amém? Então, o verso 15 até o 17 de João 14. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade. E aí, como eu falei, por que ele habita na vida do crente? Que o mundo não pode receber, porque não o veio, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém. O plano de salvação, ele é executado pelo próprio Deus. E aqueles que, como falou, creem em Deus e amam, nós falamos que amar a Deus não é só eu falar assim, eu amo a Deus. Não, é com suas atitudes. É guardando os mandamentos, a lei, é guardando o padrão moral que ele estabeleceu para nós. Mesmo sendo pecadores, mesmo errando o alvo que é Cristo. Nós temos um chamado para amá-lo. Em compensação, nós temos uma promessa, que o próprio Deus habita em nossas vidas. A partir do momento em que Deus ele elegeu, ele enviou também o seu Filho para cumprir a obra salvadora na cruz. E quando o Filho ele vem, ele nos dá uma revelação falando, olha, vocês não vão estar sós. Vocês vão ter o Consolador, o Espírito Santo. Porque somente o próprio Deus agindo na nossa vida é que faz nós irmos rumo a Ele. A nossa natureza, como eu falei, ela tende a correr a passos largos para desobedecer a Deus. De uma tal maneira que só o próprio Deus, habitando em nós, pode mudar esse destino. A morte eterna, ela está aí para quem não conhece a Cristo. O próprio Deus teve que operar a obra de salvação. Então, ele foi o Criador de todas as coisas. Ele foi um Deus que se relacionou com a sua criação, que foi atrás, que buscou, que planejou. Nós vimos que o ser humano, apesar de ser desobediente, Deus, ele agiu ainda assim com graça e misericórdia, porque Deus simplesmente poderia olhar e falar, bom, a partir de agora então, o ser humano desobedeceu, bom, o ser humano não irá mais existir. Poderia criar alguma outra coisa muito melhor que nós. Mas ele olha e fala, olha, não. Olha, vai ter alguém que vai pisar a cabeça da serpente, ou seja, vai aniquilar todo o mal. Satanás ele não conseguiu a vitória que ele queria. Pelo contrário, ele só tornou-se mais derrotado ainda. Só que juntamente a ele, nós também temos uma verdade muito dura. Aqueles que não conhecem a Cristo, aqueles que não têm o próprio Deus habitando, está indo para o mesmo lugar que Satanás, no findar. Nós temos uma promessa hoje, em que Jesus, ele fala que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Para buscar aqueles que o Espírito Santo está capacitando para viver uma vida temente e piedosa. Não é uma vida que nunca erra. Pelo contrário, é uma vida que infelizmente acaba errando bastante. Mas o próprio Deus está em nós. O próprio Deus olhou e falou assim, eu vou estar com vocês para sempre.
E um dia eu vou voltar para buscar vocês. Amém? Amém.